estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude e, como você sabe, o nosso objetivo é levar até você informações sobre a saúde integral do ser humano, sobre a saúde física, financeira, familiar. E já há um tempo eu tenho feito uma temporada com médicos, com doutores de várias especialidades, como doutores de geriatria, também pediatra. E hoje eu vou entrevistar a doutora Carla Barros, ela é oftalmo e especialista em oftalmologia, e nós vamos falar um assunto que talvez te interesse muito, que é o check-up infantil. Qual a importância da gente fazer os exames com as crianças, exames oftalmológicos desde pequeno? Mas antes disso, doutora, eu queria que você se apresentasse para nós, contasse um pouco da tua história, como é que você decidiu ser doutora, porque eu gosto de fazer essa introdução. É muito simples quando você nasce numa família que as pessoas te acolhem do jeito que você é. E eu fiquei apaixonada por uma tia minha que ela chama Lucy e ela é pediatra. E eu queria muito ser igual a essa minha tia. E eu decidi ser médica. Quando eu fiz a faculdade de medicina, eu percebi que eu não ia ter coragem para cuidar de crianças, porque eu ficava muito abalada com as crianças doentes. E eu descobri que na oftalmologia eu poderia tratar das famílias de 0 a 100 anos. Então isso me interessou muito e é uma coisa que é a minha paixão hoje. Olha, que história interessante. E você era jovem ainda, quando você decidiu? Era nova? Eu tinha 7 anos de idade. Que bacana. E eu nunca mudei de ideia. Que bacana, doutora Carla. É engraçado como as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Parece que é a pessoa certa que está naquele momento que muda a nossa vida, né? É verdade. E doutora Carla, e de lá, você nasceu em Campinas, né? Você sempre foi daqui? Sim, eu sou campineira. Campinas. E daí você decidiu fazer oftalmologia e foi para qual faculdade? Se especializou? Como que foi? Eu fiz faculdade na Unicamp, fiz residência na Unicamp. Depois eu fiz uma especialização em Nova York e estou aqui desde então. E doutora Carla, nós estávamos falando, né, que o assunto hoje é check-up infantil. Qual que é a importância disso? Que idade devemos começar? Como que funciona isso para os pais que estão nos assistindo? A criança ela é examinada desde o momento que ela nasce. Aliás, a saúde ocular começa a ser tratada desde o pré-natal, porque existem doenças como a rubéola, toxoplasmose, sífilis, que podem trazer alterações oculares para o feto. Então, uma vez que a mãe seja diagnosticada com essas doenças, já é tratada durante a gestação, trazendo menor risco de comprometimento para o bebê. Tá. A hora que o bebê nasce, ele é submetido ele recebe um colírio de nitrato de prata. Esse colírio é para prevenir uma das conjuntivites neonatais, que é a gonocócica, que a criança pode pegar durante o parto. A próxima triagem vai ser dos 6 meses a 1 ano de vida, onde a gente faz o fundo de olho, procurando doenças como retinoblastoma, que podem acometer crianças nessa faixa etária. Então, assim, cada faixa etária você vai estar procurando um tipo de doença, mas é muito importante que os pais se conscientizem. Por isso que eu gostei de vir aqui hoje, porque essa coisa da atitude, né? A gente levar informação para a família, para que a família tenha uma busca ativa dessa triagem. Não ficar esperando que alguém venha e faça a triagem no seu filho, né? Então você busque por essa informação, queira saber se o seu filho enxerga bem. Interessante, que até me fez lembrar quando eu não tinha essa informação e fui levar meus filhos no oftalmo quando eram pequenos, deixa eu ver se eles precisam usar óculos, né? O mais velho estava com muita dor de cabeça, e eu falei assim, deixa eu levá-lo. E é interessante o que a doutora está falando, porque eu senti que ele precisava ir no oftalmo. E quando eu levei a primeira vez, ela disse que ele tinha um problema, que realmente, eu não me recordo agora, a gente acompanha, e ele coçava muito os olhos. Ela falou assim, olha, isso é perigoso por causa da retina, então não pode ficar coçando o tempo todo, né? E a gente, de uma forma, assim, ignorante mesmo, né? Acha que não precisa, né? Para que eu vou procurar médico? O que é isso? Então, desde pequeno, né, doutora?
Isso é uma coisa cultural no brasileiro. A gente aprende de alguma forma que só deve procurar o médico a hora que você tem um problema real. Muitas doenças oftalmológicas são silenciosas. Então, por exemplo, você percebeu que tinha alguma coisa de errado com seu filho. Você observou o comportamento, provavelmente ele chegava perto da TV ou do livro, ou tinha dor de cabeça, ou coçava os olhos, ou ficava com os olhos vermelhos após esforços visuais. Mas existem doenças como, por exemplo, a ambliopia, que é chamado olho preguiçoso, que a criança não enxerga bem de um dos olhos. Então, com o outro olho ela enxerga bem e ela tem uma vida normal. Ela não chama a atenção da professora, não chama a atenção dos pais. Se não for examinado, não vai perceber. E se não for tratado até os 7 anos de idade, não tem como tratar depois. Porque o sistema visual, o sistema nervoso visual, ele tem um período de maturação, desde o nascimento até mais ou menos 7 anos de idade. Depois que ele está maduro, não adianta mais você querer estimular. Ele não consegue desenvolver a visão daquele olho. Então é importantíssimo que uma criança, por volta dos 3, 4 anos de idade, quando ela já verbaliza, ela consegue falar, né? Você consegue examinar e consegue tirar a informação da criança se ela está realmente enxergando ou não daquele olho. Porque antes disso eu consigo examinar a criança. Eu vejo se ela tem grau de óculos, eu vejo se ela tem desvio, que é o estrabismo, mas eu não sei se a criança enxerga. Eu faço um exame que chama subjetivo. Eu vou lá e examino. Tá. Mas quando a criança me informa a acuidade visual, que é a visão de cada olho separado, aí eu tenho essa informação para saber se ela enxerga dos 2 olhos iguais. Outra coisa que a gente pesquisa é a visão de 3 dimensões, que é a visão estereoscópica. Se ela consegue informar a visão estereoscópica, quer dizer que os 2 olhinhos estão funcionando. Então já me traz uma informação muito importante. Mas quando ela realmente informa a visão, que eu tenho certeza. Gente, e olha que interessante essa informação. É antes dos 7 anos de idade. Sim. Então, se você for tentar depois, você já perdeu um tempo enorme para que a criança tenha a vista saudável. E eu tenho uma preocupação muito grande hoje em dia, doutora Carla, é que assim, as crianças estão muito focadas no celular, né? Eu acho que, eu brinco, né? Eu falo que tem muita coisa que a gente está absorvido hoje em dia, que nós só vamos saber a consequência disso daqui a alguns anos. E eu acho que as crianças, em termos do quanto elas estão passando na frente de computador, de tela, isso pode realmente prejudicá-las? Interessante que eu conversei isso com um adolescente ontem no consultório. Eu expliquei para ele o seguinte, falei, olha, a gente só vai saber a consequência dessa luz azul incidindo por tantas horas por dia no olho das crianças, quando as crianças forem adultas ou velhas. Então, a gente tem que se prevenir, porque a gente sabe que faz mal. Mas o quanto mal, o quanto que é seguro você usar, você não tem essa noção ainda. O que é preconizado pelas sociedades de pediatria, de oftalmologia, são 2 horas por dia de mídia, né? Então, celular, tablet, computador, e não seguida, ter um intervalo, né? Usa 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Durante esse uso, fazer pausas. Então, assim, quando a gente está nessa posição, nessa distância, é muito cansativo para o olho, é um esforço visual muito grande. Quando você olha para longe, você relaxa a musculatura ocular. Tá. Então, a gente tem orientado as crianças a usarem os celulares na altura dos olhos, então com apoio para os cotovelos, o mais distante que elas conseguirem ficar, porque como a tela é pequena, não adianta pôr muito longe que elas não enxergam. E dar essas pausas. Terminou um videozinho do YouTube, fecha o olho, pisca, olha para longe, ter esse descanso, né? Esse intervalo entre um joguinho e outro, entre um filminho e outro, porque a gente pisca muito pouco quando a gente está prestando atenção. Então o olho fica seco, a criança não percebe essas coisas. Então ele começa a coçar os olhos e a gente tem um monte de consequências nisso, né? Então as crianças chegam contando que tem dor de cabeça.
Tem criança que chega falando para mim assim, tia, eu estou brincando no computador, a hora que eu olho para frente eu não vejo nada. E essa criança não tem grau de óculos. Então ela está sofrendo um espasmo acomodativo. O olho fica tanto tempo naquela posição que ele não consegue relaxar a musculatura para olhar para longe e dar foco no longe. Nossa. Então, crianças que estão desenvolvendo desvio ocular, porque fica tanto tempo com o olho convergindo, né, que a gente chama posição primária do olhar, é olhando para frente os dois olhos retinhos. Quando você vai ler ou qualquer coisa que você aproxima dos seus olhos, os seus olhos mudam de posição. Eles vêm para dentro e para baixo. A criança fica tanto tempo nessa posição que o músculo contrai de uma tal forma que ele não volta o olhinho para o lugar. Ele começa a ter um estrabismo por excesso de acomodação. Então a gente está tendo que operar crianças de estrabismo por causa do excesso do uso do celular. Meu Deus. Bom, então você que está nos assistindo, fique atento a isso. O que a doutora falou é muito preocupante. A gente já sabe os malefícios de uma criança ficar muito tempo no celular. A gente vai para um rápido apoio cultural e já voltamos. Estamos no programa É Tudo Questão de Atitude com a doutora Carla Barros e estamos falando sobre oftalmologia em crianças, né? A importância do check-up infantil, a importância dos cuidados que nós pais temos que ter com os nossos filhos. E interessante, eu estava falando com a doutora Carla aqui nos bastidores que eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta e ela disse que nunca atendeu tanta criança no consultório porque fica no celular, né, com a cabeça baixa aqui e muitas também ficam aqui, né, doutora, lendo. Isso também atrapalha muito a visão, né? Atrapalha. Eles costumam dizer que à noite eles gostam de assistir os vídeos do YouTube ou o que ele quer que eles queiram assistir deitados. Então o bracinho não aguenta o peso do celular e acaba aproximando. Então a gente tem orientado que coloque o travesseiro ou uma almofada para manter essa distância. Outra coisa que a gente orienta é que tenha uma outra fonte de luz no quarto, porque eles gostam de assistir com todas as luzes apagadas. Sim. Quando as luzes estão apagadas, a nossa pupila dilata e entra mais luz prejudicial no nosso olho. Então, a gente tem pedido para eles deixarem ou uma luminária, um abajur aceso, mais uma fonte de luz. Não precisa ficar com o quarto aceso, que eles não gostam, não vão ficar, não adianta. E outra coisa que a gente tem orientado é que os celulares estão vindo com filtro de luz azul na configuração. E a gente está pedindo para eles deixarem ativado. Tem alguns celulares que você pode programar só para a noite. Eles não gostam muito, porque fica meio sérpia, assim, fica uma cor que não é agradável, mas é mais saudável. Então a gente tem insistido para que eles utilizem esse tipo de configuração nos celulares. Na realidade, para o olho, quanto mais claro, pior é. Quanto mais claro da luz azul. Pior é. Da luz azul do celular. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal de informação é que a criança que não enxerga bem, ela não tem noção que ela não enxerga bem, porque ela sempre enxergou daquele jeito, ela acha que é normal. Geralmente, quando a criança vai ser alfabetizada, é que ela percebe que o amigo do lado enxerga a lousa e ela tem que levantar, muitas vezes, para enxergar o que está escrito na lousa. Então, teste, né, com as crianças em casa. Senta longe de uma fotografia ou de um quadro, tampa um olhinho, tampa o outro olhinho, pergunta se está enxergando, pergunta detalhes daquela foto ou daquele quadro, para você ter uma noção, né? Claro que sempre procurando o médico especialista vai ser melhor, mas se você estiver desconfiado, faça esse tipo de teste em casa que você já vai ter uma ideia se a sua criança está com algum problema ou não. Realmente não é algo que seja comum para nós, né? Para nós pais de
tentar entender se o filho realmente está lendo. Geralmente quando ele reclama, mãe, estou com dor de cabeça, ou não estou enxergando a lousa direito, que a gente chega a levar no oftalmo, né? E que é um problema realmente, teria que vir muito antes. Apesar que quando a gente fala de check-up, hoje tem o teste do olhinho, né? Antes era só do pezinho, hoje tem do olhinho também, né, doutora? Sim, tem razão. Eu falei sobre o colírio de nitrato de prata e me esqueci do teste do olhinho. O teste do olhinho é realizado nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido e ele tem a função de procurar opacidades de meios, que a gente chama. Meios são as lentes que fazem com que a luz seja focada na retina. Então, é a córnea, a primeira lente, o cristalino fica atrás do colorido do olho. Na menina do olho atrás tem o cristalino e atrás tem o vítreo. É uma gelatina que preenche todo o olho. Se você tiver qualquer opacidade nessas 3 estruturas, a criança vai ter um impedimento para que a luz chegue na retina. Consequentemente, a visão não vai se desenvolver de uma forma satisfatória. Quando eu faço o teste do olhinho, eu jogo uma luz no olho da criança e vejo se o reflexo dessa luz é vermelho ou alaranjado. Se acontecer isso, é o normal. Se tiver algum impedimento, eu não vou conseguir esse reflexo. Aí o pediatra vai estar encaminhando para o especialista. Tá. E esse exame é muito recente no Brasil, né? Infelizmente, sim. Mas felizmente, agora já é uma tem. coisa que está sendo feita. E no exterior tem algo mais que é feito, doutora, além desse exame do olhinho? Olha, como preventivo? Todas as sociedades de pediatria, de oftalmologia no mundo, elas se movem numa tentativa de que os profissionais consigam fazer os exames de triagem. O que é um exame de triagem? Ele é um exame que vai ser feito numa população supostamente normal, à procura de alterações, tá? Por que é difícil? Porque vamos supor um pediatra, você pede para ele, mede a visão das crianças, inclui isso no seu exame. Ele já faz tanta coisa que ele fala assim, nossa, mas mais isso eu vou ter que fazer? Então, assim, precisa ser criada uma conscientização. E é o que a gente tem tentado, né? Então, assim, hoje já está muito diferente de quando eu me formei. Eu me formei faz 31 anos. Então, quando eu me formei, você ia conversar com as pessoas falavam, mas eu já faço. Você falava, faz como se não chega ninguém para mim, né? Se chega todo mundo tarde para mim. Mas hoje não. Hoje a gente recebe os encaminhamentos muito mais precoces, porque está vindo uma geração que está sendo conscientizada. Com certeza. Então, a gente está tendo fruto do nosso trabalho, né? Então, a gente está falando, está explicando, as pessoas estão se conscientizando, não só os médicos, mas os pais. Hoje, as pessoas já sabem que existe o teste do olhinho no berçário. Eles perguntam, foi feito? Aí os pediatras falam, está aqui na carteirinha da criança, foi feito, está tudo bem? Antigamente as pessoas não sabiam, iam pedir que fosse feito o quê? Né? Nem sabia o que era, né? Não sabia o que era. Por isso, a importância da informação, para que a atitude mude, né? Para que os pais busquem. E aí sim, a gente vai conseguir ter uma qualidade de saúde ocular muito melhor para as crianças. A doutora Carla conseguiu chegar exatamente no ponto objetivo do nosso programa, né? É tudo questão de atitude. Como é que você toma uma atitude se você não tem consciência daquilo, se você não sabe, se você não tem aquela informação? E realmente, há muitos anos atrás, não tinha informação, né? Imagina, hoje a gente vê criança, tem um médico amigo meu que tem um filhinho de 2 anos que já usa óculos, né? Antigamente a gente não via isso, né, doutora? Com certeza. Então, a conscientização está mudando, felizmente, e a gente está tendo fruto disso. Né? Mas a gente tem que espalhar essa informação, porque a gente está num grande centro. Então, quando a gente pensa que a 100 quilômetros, 200 quilômetros daqui as pessoas não têm acesso ao médico, fica complicado. Realmente. Então, a gente precisa mudar uma porção de coisas. Mas eu falo que o mundo vai estar bem melhor mesmo quando tiver tudo isso acessível para todo mundo, né? Quando o mundo for bom para todo mundo, não só para alguns.
Mas é interessante. Eu não sei se você assistiu num programa que a gente gravou aqui, a Emanuele Alckmin, ela falou, foi uma menina muito jovem e ela nasceu com câncer nos 2 olhos. Eu assim, fiquei impressionada, nunca tinha ouvido aquilo. É uma menina incrível, chegou a ser até secretária aqui de Campinas, na cidade de Campinas, de pessoas com necessidades especiais, né? Muito interessante, mas ela nasceu com câncer. E os pais descobriram cedo porque via que ela tateava as coisas e não conseguia, né? Não enxergava. E isso é uma das coisas que o teste do olhinho consegue detectar. Já nas primeiras 12 horas. Primeiras 12 horas. E o câncer de olho, o que é exatamente, doutora? São vários tipos de câncer de olho? Então, esse tipo que provavelmente aconteceu é um câncer das células da retina, chama retinoblastoma. Se ele é detectado cedo, é um tratamento muito mais rápido, muito mais efetivo e geralmente a criança não perde nem a visão. Quando ele é detectado mais tarde, a criança pode não só perder a visão, como perder os olhos. Nossa. Então, são coisas assim, são raras, graças a Deus, mas são muito importantes, né? Porque não é só a visão, é a saúde da criança, né? Porque um câncer não fica só restrito no olho. Não fica, né? Isso eu não perguntei para ela no programa, mas eu achei estranho, porque é só o olho que atingiu, no caso dela, só o olho. Cada caso é um caso, né? Mas o retinoblastoma, ele pode ter metástase, então a gente tem que ter muito cuidado. E se os pais dela, se fosse esse o caso do câncer, se os pais dela tivessem descoberto antes, existe tratamento para isso, mas tratamento com medicação? Não. O tratamento é com quimioterapia, eles fazem... eles colocam umas placas em cima do tumor que ela tem uma radioatividade que mata a célula, mas assim são tratamentos muito específicos, né? Então o oncologista oftalmológico é que vai determinar o que vai ser feito, mas hoje em dia as crianças que são diagnosticadas cedo têm sobrevida ótima, têm visão, não perde o olho, então assim é totalmente diferente, né? A abordagem e o prognóstico. Interessante. E nós aqui, como a gente não tem muito prática, né? No meu caso, e muitos de vocês não tem muito contato com processos oftalmológicos, com os pacientes, não consegue imaginar o número de casos que deve existir, né? Mesmo sendo raros, deve existir muitos casos, né, doutora? No mundo inteiro, né? Sim, muita gente. Certeza. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero te agradecer por estar aqui conosco e, doutora Carla, muito obrigada. Você chegou ao ponto, né? Com informação a gente consegue ter uma atitude diferente. Com certeza. É o que a gente luta todo dia, né? Para que as pessoas busquem, para que essa seja uma busca ativa, não que a população fique passiva aguardando que alguém vá procurar se o seu filho tem problema. Não, você tem que procurar saber se o seu filho está bem. É isso que a gente tem lutado hoje em dia. Com certeza. É tudo questão de atitude. Eu te espero no próximo programa. Até lá!